Professora, boa tarde. Boa Em meu tarde. nome, em nome do grupo de pesquisa História, Mulheres e Feminismo, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, campus de Três Lagoas, orientado pela professora Cíntia Crescêncio, eu gostaria de agradecer que a senhora concedeu de maneira tão solícita essa entrevista para a gente. Então, boa tarde. Boa tarde. Como foi seu contato inicial, professora, com a história das mulheres e a teoria feminista? Quais eram as referências de leitura naquele começo? Porque a senhora transitou de um mestrado na área da história econômica, né, pesquisando construção naval em Itajaí, a uma pesquisa de doutorado intitulada Mulher Honesta, Modelo, Dominação e Resistência, em 1988. Então, como foi esse processo, esse início? Quais eram as suas referências? Então, em 83 eu fui dar aula na UFSC. Primeiro, quando eu terminei o mestrado, eu defendi em 79, tá? E era sobre história econômica. Inclusive, o meu orientador era um inglês. Porque a UFSC, na época, fez um convênio. Eles conseguiram trazer professores visitantes de outros lugares. Vieram dos Estados Unidos e vieram da Inglaterra. O meu orientador, o Roger Colson, ele era da área de história econômica. E a minha pesquisa estava dentro da história econômica, trabalhando com a construção naval. Eu fiz todo um trabalho sobre o comércio no porto de Itajaí. Com a defesa do mestrado, eu fui trabalhar na Univale, que era a faculdade. Na época chamava-se FEPEV, nem era Univale ainda. Quando estava lá, em 82, final de 82, surgiu um concurso na Federal e eu fiz esse concurso. Era para História Moderna. Eu queria provar para mim mesma que eu era capaz de passar num concurso da Federal. E aí eu vim e fiz o concurso. Tirei segundo lugar. Eu fiquei muito satisfeita, porque eu tinha provado para mim que eu era capaz. Na Universidade Federal de Santa Catarina, foi um lugar, assim, impressionante de diferente. Eu me lembro que uma das primeiras coisas que eu fiz, eu tive essa oportunidade, claro. Eu me engajei em grupos de estudo. Eu formei grupos dentro assim, com outras colegas, não mais da economia, mas também juntando gente da história. A professora Sandra Pesavento me perguntou. Bom, a essas alturas eu já tinha sido a diretora local da Ampur. Eu tinha convidado várias pessoas para vir para atividades na Ampur, de Santa Catarina. E a Sandra Pesavento tinha sido uma delas. E ela um dia me telefonou, lá de Porto Alegre, perguntando se eu aceitaria escrever um livro sobre a história da escravidão em Santa Catarina. Eu sempre fui assim, meio metida, sabe? Eu disse, claro, vou fazer isso. E aí eu chamei as colegas, formamos um grupo, fomos discutir, fomos ler e fazer a pesquisa, pedimos dinheiro para o CNPq, conseguimos. E foi no meio da pesquisa que eu descobri textos sobre mulheres. Mas eu nunca me achei feminista, entende? Com aquele material, eu pensei em fazer uma pesquisa. Naquela época, a universidade oferecia bolsa para os seus professores que não tinham doutorado sair para fazer doutorado. Era um privilégio, né? Com certeza. A Maria Odila marcou comigo, fui lá conversar com ela. Maria Odila pegou o meu projeto, começou a ler. E disse assim, você vai ter que ler muita coisa, tem muita coisa para ler. Mas o bom é que você já é feminista. Então, Janai, se a Maria Odila diz que eu sou feminista, sou eu que vou dizer que eu não sou? Eu aceitei, eu disse, com certeza eu devo ser, né? E foi aí que eu fui ler as coisas.
quando eu estava no doutorado, que eu fui ler Simone de Beauvoir, Beth Friedan, e toda uma leitura clássica sobre feminismo. A Maria Odila trouxe para a gente discussões sobre gênero, que na época nem estava sendo, era uma coisa ainda pouco discutida. Ela trazia textos em inglês, a gente traduzia, textos em francês, a gente traduzia e discutia. Também formei grupo de pesquisa, claro, em São Paulo. E também é bom lembrar que, olha, 77, 78, 79, o feminismo estava por todos os lugares. Estava na imprensa, estava nos livros, estava na televisão. Enfim, era o momento do feminismo. Professora, em seu texto traduzindo o debate e o uso da categoria gênero na pesquisa histórica, em 2005, a senhora afirmou que eram poucas as historiadoras e os historiadores que estavam refletindo sobre gênero enquanto uma categoria. 5 anos depois, no seu artigo Relações de Gênero como categoria transversal na historiografia contemporânea, a senhora manteve essa crítica em vista do descompasso das publicações e reflexões para a área da história sobre estudos de gênero, em relação a outras áreas como antropologia e sociologia. Dito isso, primeiro, a senhora mantém essa análise nos dias atuais? Segundo, qual a especificidade da contribuição da história para os estudos de gênero? E vice-versa, qual seria a contribuição dos estudos de gênero para a área da história? Então, eu continuo mantendo em parte. Eu acho que mais pessoas da história estão refletindo e estão usando a categoria. Principalmente depois que esse governo conservador começou a perseguir a discussão, acusando de ser ideologia de gênero. Enfim, os conservadores, sem querer, divulgaram o tema. Então, eu tenho visto mais historiadores e historiadoras que antes não usavam a categoria, passaram a usar. Então, eu senti que houve um aumento. O que é que a história contribui para a categoria gênero? O bom da história é que ela considera que as categorias têm história. Ou seja, a história tem lembrado a todas as outras áreas que as categorias têm história e que elas não têm o mesmo sentido. E não somente a palavra gênero, mas outras palavras, outras categorias, outros conceitos. A discussão da história das mulheres e do gênero está dentro de uma abordagem da história como disciplina, quando deixa-se de acreditar que existe a história. Se passa a pensar em histórias. E para a história, tanto a história das mulheres como a categoria gênero, principalmente a categoria gênero, ajuda a pensar as várias maneiras de se viver um determinado momento, os impactos diferenciados que certos acontecimentos possuem. Então, a história não pode ser narrada de um jeito só. E gênero lembra, e a história das mulheres antes disso, de que pelo menos 50% da população ou mais não vive do mesmo jeito que as grandes narrativas da história tentavam contar. Vamos dar um exemplo agora. A pandemia não é vivida da mesma maneira. Por classe, por raça, por gênero, por idade, não é? Ou seja, quando se contar, como já estamos contando essa história no tempo presente, é preciso sempre lembrar que não é do mesmo jeito que se vive esta situação. Professora, nas suas reflexões, a senhora menciona que existe uma noção equivocada de que quando você adota uma perspectiva de gênero a uma pesquisa,
significa só focalizar mulheres. Existe essa noção equivocada. Por que essa seria uma abordagem que caberia em qualquer contexto, então? Então, é porque as pessoas esquecem que gênero não se refere a mulheres. Gênero é mais do que nunca uma relação de poder. E essa relação, ela inclui, se é uma relação, ela não tem um lado só para começar, certo? Então, geralmente se esquece da masculinidade, inclusive se conta histórias como se homem ou os homens fosse uma coisa só também. Nos esquecemos da masculinidade, da noção de masculinidade, e inclusive de que não se vive a mesma masculinidade numa mesma época, que há também diferenças entre brancos, negros, e as sexualidades dissidentes e tudo isso. Então, não é a mesma coisa. A relação. Quando a gente fala de relação, inclusive, a gente deve lembrar que numa mesma trajetória de vamos supor, vamos fazer uma biografia. A pessoa não vive a mesma relação de gênero quando é uma criança, quando é jovem, quando é adulto e quando é idoso. Não é, ou idosa, não é a mesma coisa. Mesmo em relação às pessoas, nos ambientes, nos lugares, na família é uma coisa, na rua, no trabalho, na diversão, em diferentes lugares você vive relações diferenciadas, por isso que é pensado. Isso é uma relação, e como relação deve ser pensado, como essas coisas são diferenciadas. Então, não é só mulheres, mesmo porque as mulheres só se constituem como tal em relação àquilo que se espera do contrário delas, que seriam os homens, né? Sim. De 2017 a 2019, a senhora ocupou o cargo de presidenta da Associação Nacional de História, ANPU. Como você acredita que esse coletivo de historiadoras e historiadores enxergaram o fato de que tal cargo estaria sendo ocupado por uma pesquisadora assumidamente comprometida com os estudos de gênero e teoria feminista? Porque, afinal de contas, é um cargo que busca, de alguma maneira, representar esse coletivo. Então, quem me convidou para ser a presidenta da ANPU foi a Maria Helena Capelato. A Maria Helena não me conhecia como alguém, apesar dela saber o que é que eu estudava, ela não me convidou por causa disso, ela me conhecia do tempo em que eu fui representante da área de história na CAPES. E ela me conheceu também da USP, quando eu fiz doutorado. Então, não foi por causa disso. Agora, as pessoas, em alguns momentos, elas acharam que eu ia fazer a ANPU com essa discussão, mas foram poucas. As pessoas sabem que a gente, quando ocupa um cargo como esse, precisa pensar no conjunto de historiadores e historiadoras que estão ali. Então, não foi essa a conotação que teve. Eu sentia, em alguns momentos, que as pessoas meio que tentavam mostrar como estavam também engajadas nisso, e mais de uma vez que me convidaram para dar alguma palestra, sabiam deste conhecimento e me pediram para falar alguma coisa sobre isso. E eu fiz isso nos vários encontros estaduais de história que havia. Mas eu não achei que tinha esta conotação o convite. Nem para o bem, nem para o mal. Era mais como uma pessoa que tinha já uma trajetória longa dentro da ANPU. Eu já fui vice-presidente, eu já fui secretária, eu já tinha ocupado muitos cargos dentro da ANPU, eu já tinha sido diretora estadual aqui de Florianópolis há muito tempo atrás, já tinha sediado a ANPU em 99, então eu tinha uma trajetória dentro da ANPU. E a Maria Helena me convidou por essa trajetória, muito mais do que por qualquer coisa que eu estivesse estudando. Se você se lembrar, antes da Maria Helena, quem era o presidente era o professor Rodrigo Pato.
Antes dele, nós tivemos quem? O Benito Schmidt, o Durval. Com isso eu quero dizer que não é a temática que engaja, que transforma você numa presidência da AMPU, mas é uma trajetória dentro da própria associação, um certo conhecimento, uma certa confiança. Foi isso que me trouxe para este lugar. Agora, à frente da AMPU, eu fui chamada para falar de muitas coisas que não eram somente a discussão de gênero e da história das mulheres. E como a discussão sobre gênero, mulheres e feminismo é uma coisa que chama bastante atenção, no sentido de ser inicialmente um pouco inusitado, faz com que as pessoas se identifiquem com isso, para o bem e para o mal, claro. Sim. De acordo com as informações presentes em seu currículo, desde 2017 a senhora tem se dedicado a vincular as discussões entre feminismos e democracia. Por que considera que o debate sobre democracia é tão substancial às discussões feministas? A necessidade para a senhora seria, então, de uma ampliação de pautas? Então, na verdade, quando eu propus essa pesquisa, eu propus essa pesquisa em 2016. E 2016 foi o ano em que houve o golpe do impeachment da Dilma. E isso não estava acontecendo só no Brasil. A Argentina, o Macri tinha ganhado recentemente. No Paraguai, o Fernando Lugo tinha caído. Nos Estados Unidos, o Trump estava fazendo uma campanha e parecia que queria ganhar, a gente não sabia ainda. A gente estava vendo sinais de crescimento da direita no mundo, do fascismo no mundo. Então, eu vi aquela situação do impeachment da Dilma como um perigo para a democracia. Mas não somente isso. Eu vinha de estudar os movimentos de mulheres e feministas durante as ditaduras no Cone Sul. E eu sabia que depois das ditaduras tinha vindo um processo que eles chamam de democratização, que é uma democracia do jeito que foi possível fazer, mas que houve em vários países vários ganhos para as mulheres. Então, o meu medo era esse. Com o impeachment da Dilma, nós iríamos entrar num processo de decadência da democracia. Eu nem imaginava que esse governo ia ser eleito. Eu achava qualquer outra coisa, menos isso. Mas, na época, eu fiquei pensando que talvez a gente entrasse num processo de perda de democracia e de perda de direitos. E eu pensei, vou fazer um projeto para levantar quais ganhos as mulheres tiveram nos vários países do Cone Sul, incluindo o Brasil, porque depois de passar dessa maré de desgraça, vamos dizer assim, será bom saber o que nós já tínhamos alcançado para retomar dali adiante. Porque a gente já sabe que o mundo já passou por isso. Vários países entraram no fascismo, nazismo, e em diferentes países do mundo, as mulheres perderam direitos. Teve países que as mulheres já tinham o direito de votar e perderam. Na União Soviética, elas perderam o direito ao aborto, elas perderam vários direitos. Inicialmente, com a Revolução, elas tinham ganhado e logo em seguida perderam. Então, justamente por saber disso, é que eu pensei, vou registrar esses ganhos, porque a gente vai passar por um processo complicado e será bom saber até onde tínhamos chegado, porque quando esse processo acabar, a gente vai precisar retomar. Se eu acho que democracia e feminismo é importante, eu acho sim, embora reconheça que em alguns países, em algumas ditaduras, mulheres se aproximaram do poder e conquistaram coisas. Certo? A gente sabe disso. Houve conquistas de legislações, por exemplo, mesmo com ditaduras. Mesmo assim, eu continuo achando
que por mais imperfeita que seja uma democracia, ela é melhor do que qualquer boa ditadura, principalmente para as mulheres. Se não temos democracia no governo, como vamos ter nas nossas relações? Voltando a falar sobre docência, professora, ser uma professora pesquisadora ou uma pesquisadora professora feminista mudou a sua visão acerca da docência? Se sim, de que maneira? Bom, eu sempre achei que eu estava militando, dando aulas de história das mulheres, relações de gênero, feminismo. É um trabalho de formiguinha, mas é formar pessoas. Então, eu formei várias estudantes de graduação, várias estudantes de mestrado, de doutorado, que hoje são professoras e professores em diferentes lugares desse país. E mesmo que elas hoje não se considerem mais, e algumas não se consideram mais estudiosas do gênero, das mulheres, seja lá o que for, mesmo assim, aquele conhecimento está lá, elas não conseguem escrever nada e não vão escrever nada sem levar isso em conta. Muitas vezes, quando as pessoas diziam para a gente, olha, vocês não estão na rua, onde é que está o feminismo nas ruas? E eu pensava, o feminismo está aqui, ó. Eu estou formando gente. Está na sala de aula, está na orientação, está na pesquisa que eu estou fazendo, nos textos que eu estou publicando, nos artigos que eu estou publicando. É ali que está a revolução. Para finalizar, então, quais autoras a senhora indicaria para quem quiser iniciar nos estudos de gênero e feminismos nesse momento? Qual o direcionamento? Além da Joan Scott, a Michelle Perrot. A Michelle Perrot é imprescindível e ela tem uma vontade de comunicação com o público. Ela faz muito isso. Ela, além dos textos teóricos, ela tem textos voltados para um público amplo, inclusive. Eu gosto muito daquele trabalho... É um livro pequeno chamado Minha História das Mulheres, por exemplo. Ou Mulheres Públicas, ou a própria coleção da História das Mulheres no Ocidente, que ela fez com o Georges Duby. Que, aliás, o sucesso editorial daquela coleção acabou repercutindo e surgindo milhares de outras histórias, inclusive no Brasil, a editora Contexto, com a História das Mulheres no Brasil e a Nova História das Mulheres no Brasil, mas tem também na Argentina, tem em diferentes lugares do mundo, vamos dizer assim. Eu penso muito que os textos para os dias de hoje, é um texto dos anos 70, mas o texto da Kate Millett, Política Sexual, é bom ler, sabe? Para saber que as pessoas já viveram situações muito semelhantes. E, claro, todo esse feminismo que hoje tem uma tradição, o feminismo negro, que tem uma tradição lá com a Angela Davis, a Bell Hooks, a Kimberly Crenshaw, todo esse povo tem uma contribuição fantástica e atualíssima, apesar de ter essa tradição, vem de uma tradição. Eu acho que a leitura da Angela Davis é imprescindível para quem quiser discutir gênero e raça, porque a discussão agora é cada vez mais essa discussão que passa pela interseccionalidade. Não dá mais para a gente fazer essas separações, não é mesmo? E, claro, aquela senhora que foi tão perseguida pelos bolsonaristas, a Judith Butler, que, aliás, ela ganhou até mais fama depois de que foi perseguida aqui no Brasil, todo mundo quis saber quem é essa mulher. Então, a Butler era imprescindível. Entre as historiadoras, eu também gosto muito da Natalie Zemon Davis. Agora, no Brasil, nós já temos uma coleção de historiadoras. Vamos lembrar da Maria Odila Leite da Silva Dias,
da Raquel Soiete, da Margarete Rago, da Cláudia Maia, aquelas moças que agora estão fazendo vários projetos dentro do GT de Estudos de Gênero, Andréa Bandeira, a Cristina Scheibe-Wolff, nossa colega, né, na UFSC, pensando em historiadoras, né, a própria Janine Gomes da Silva, a Cíntia, a tua ex-orientadora de TCC. Enfim, nós temos, Janai, uma quantidade muito grande de historiadoras atuando, publicando coisas importantíssimas. Estou me lembrando da Ana Paula Vosne Martins, ali de Curitiba, que tem um trabalho muito importante sobre a história da medicina do corpo das mulheres. Se eu ficar aqui mais um tempo, eu vou lembrar de uma quantidade imensa que não acaba mais. E não é porque são muitas mesmo. E sabe o que é bom? É justamente isso, que são muitas. Que ótimo. Eu fico muito feliz. Sinal de que a nossa disciplina está incorporando essa discussão de uma forma bastante importante.